Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes e todos aqueles que estão com dificuldades neste tempo de pandemia. Nós hoje celebramos Santa Maria Faustina, a grande mística polaca que nos transmitiu a vontade de Cristo através da Divina Misericórdia, e que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, tão devoto era e que trouxe esta grande devoção da Divina Misericórdia da sua terra por inspiração de Santa Maria Faustina. Vamos celebrar nesta Eucaristia, lembrar António Santos, Carmim da Silva, pais e sogros e cunhados de Alberto Santos e esposa. E nós hoje também, Portugal faz anos, foi hoje que foi assinado o acordo no tempo de Dom Afonso Henriques, e no fundo é o grande dia do início de Portugal. 800 e tantos anos de história, somos um dos países mais antigos da Europa, o mais antigo, com a estrutura que se mantém hoje, é o mais antigo, porque nenhum país tem esta estrutura há tanto tempo. Inglaterra já tem a separação das Irlandas, a França modificou-se, a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca chegava à cidade onde eu vivi. Espanha só 300 anos depois é que tem o território como hoje, e nós temos de alegrar-nos por isso. Há muita gente que celebra a República, mas a República é outra história, é uma história que eles não querem que a gente diga, mas é uma história de imposição, não foi a vontade do povo. A vontade do povo, o povo animado, o povo a lutar, foi na conquista e à volta de Dom Afonso Henriques. Na República não houve, o povo não contou para nada, não interessou absolutamente nada. Eles decidiram, fizeram, e a partir daí continuam a fazer e a decidir. Mas nós celebramos com alegria a fundação de Portugal, que é o nosso país, de onde nós viemos, onde temos as nossas raízes, onde assenta a tudo aquilo que nós somos e de onde nós vimos. E para melhor agradecermos a Deus, lembramos todos os nossos familiares, toda a nossa gerações e gerações das quais nós vimos e que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos hoje. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés pegou na tenda e armou-a fora do acampamento, a certa distância. Chamava-lhe a tenda da reunião.
Quem desejasse consultar o Senhor devia ir à tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava à entrada da sua própria tenda e seguia Moisés com o olhar, até ele entrar na tenda da reunião. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada, e o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem deter-se à entrada da tenda, toda a gente se levantava e se prostrava à porta da sua tenda. O Senhor falou com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Por fim, Moisés regressava ao acampamento, mas o seu jovem ajudante Josué, filho de Nun, não deixava o interior da tenda. Moisés invocou o nome do Senhor. O Senhor passou diante dele e exclamou: O Senhor é um Deus clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia e fidelidade. Mantém a sua misericórdia até à 1000ª geração. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas não deixa nada impune. E castiga a iniquidade dos pais nos filhos e nos netos, até à 3ª e 4ª geração. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É um povo de cerviz dura, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades, e fareis de nós a vossa herança. Moisés ficou ali com o Senhor durante 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o demónio. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje, então, como eu disse, 878 anos da fundação de Portugal. No ano 1143, depois da Batalha de Ourique, o bispo de Braga, da altura, João Peculiar, conseguiu que Afonso Henriques se juntasse com seu primo, Dom Afonso VII, de Leão e Castela, e se encontrasse em Zamora. Zamora é uma cidade não muito longe de Bragança, onde foi assinado o acordo da fundação de Portugal. E na altura a única entidade que dava crédito a estes compromissos era o Papa, e portanto é o dia da fundação de Portugal. Mais tarde, em 1910, passados 700 e tantos anos, houve a Revolução da República, que a gente nem pode dizer nada. Mas a República o que é? A República foi um movimento que começou em França. 100 anos antes, o Napoleão invadiu Portugal 3 vezes. De 1807, a primeira, depois de 1810. E ficaram para trás alguns de influência francesa, e passados 100 anos fizeram aquele golpe e criaram a República. Eu sou uma pessoa que não tenho grande apreço como pessoa pelo esquema republicano, porque sabendo a sua origem, e mesmo aqui, por exemplo, no Quebec, no Canadá, o Quebec foi fundado por católicos fugidos da França pelo Napoleão. E o Canadá deve muito aos católicos que vieram da França e que fugiram. Mesmo este problema com os índios, que a gente ninguém fala bem a verdade, mas está tudo ligado. Porque estas escolas só começaram em 1830 e foi o rei de Inglaterra, na altura, ainda não havia Canadá, que pediu aos frades para tomarem conta das escolas. E o problema das sepulturas tem a ver com a pneumónica, 1917 a 1921, faz agora 100 anos, que nós sabemos o que foi em Portugal. Por exemplo, o Francisco Marte foi sepultado numa bala comum, porque o povo não era capaz de fazer tantas sepulturas. E, portanto, mas o que está por trás, escondido, às vezes a grande maioria dos católicos não quer saber nem sabe. Mas nós também celebramos hoje Santa Faustina, que nos deixou a devoção da Divina Misericórdia. No dia em que foi declarada santa, São João Paulo II, Papa, disse isto: Hoje é grande a minha alegria ao propor à Igreja inteira, como dom de Deus para o nosso tempo, a vida e o testemunho da irmã Faustina,
pela divina providência, a vida desta humilde filha da Polónia esteve completamente ligada à história do século XX, que recentemente findou. Portanto, isto foi no início dos anos 2000, 2002, penso, no ano 2000, propriamente. De facto, foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que Cristo lhe confiou a sua mensagem de misericórdia. Aqueles que recordam que foram testemunhas e participantes nos eventos daqueles anos e nos horríveis sofrimentos que daí derivaram para milhões de homens, bem sabem que a mensagem da divina misericórdia era necessária. Jesus disse à irmã Faustina: a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Diz Santa Faustina no diário que escreveu. Através da obra religiosa polaca, esta mensagem da misericórdia divina esteve unida ao século XX, último do segundo milénio, e ponto para o terceiro. Não é uma mensagem nova, mas pode-se considerar um dom de especial iluminação que nos ajuda a reviver de maneira mais intensa o Evangelho da Páscoa, para oferecer como um raio de luz aos homens e às mulheres do nosso tempo. Que nos trarão os anos que estão diante de nós? Perguntava no ano 2000 o Papa João Paulo II. Que nos trarão os anos que estão diante de nós? Qual será o futuro do homem sobre a terra? A nós não é dado sabê-lo. Contudo, é certo que ao lado dos novos progressos não faltarão, infelizmente, experiências dolorosas. Na década de 90, muitos católicos nem sequer ouviram. O Papa João Paulo II falou muitas vezes das manipulações genéticas. O que é isso, manipulações genéticas? É pegar em células e manipulá-las, transformá-las, fazer outra coisa. A ciência manipular. E o Papa naquela altura falou disto, mas ninguém quis ouvir. E agora andamos muito admirados. E até andamos muita gente a mandar calar, para que não se recorde, para que não nos lembremos. E o Papa João Paulo II, já nesta altura, confiava ao mundo à divina misericórdia de Deus, porque nós, é com tristeza que temos que dizer, nós temos hoje uma igreja como que hipnotizada. Estamos todos hipnotizados. Não sabemos para onde devemos ir, não sabemos em quem devemos confiar. Confia-se mais depressa na voz de um pateta qualquer do que na voz de um Papa. Os cristãos hoje estão assim, já vem há um tempo assim. Confia-se hoje mais num pateta qualquer que diz qualquer coisa do que a voz do Papa. Como é que nós queremos que o mundo vá bem? Como é que nós temos coragem de nos queixarmos? Nós não ouvimos. Os Papas falaram. É por isso que eu, em relação, por exemplo, a esta situação em que nós estamos a viver, eu acredito em pouca coisa. Porque eu fui ouvindo o que se foi dizendo lá no passado e sabia que tinha que me preparar. Agora, dizer-me que é assim ou que é assado, que é para aqui ou para além, eu relativizo. Porque nós não quisemos ouvir. E temos é que confiar na divina misericórdia de Deus. Os homens e as mulheres perderam o tino completamente. Nós estamos numa encruzilhada. Não sabemos em quem devemos confiar. Confiamos demasiadamente naquilo que... Hoje já nem se fala muito em ciência, agora estamos num tempo em que não se fala nada em ciência. Há dias eu vi um artigo
em que esta questão, que estão agora nas escolas a pôr na cabeça dos jovens, tanto faz ser homem como ser mulher, tanto faz ser isto como ser aquilo, como faz agora, e alguns disseram que me importa lá a ciência, é isto que eu quero. E nós estamos nisto. E os católicos não sabem. E os papas avisaram. Na década de 90, na década de 2000, por assim, falava-se muito em ciência. Hoje já não se fala de ciência. Hoje é grupos que querem. Não tem nada a ver com coisa nenhuma. Querem. E ai de quem falar contra. Porque querem. E ponto final. A misericórdia de Deus, coloquemos na misericórdia de Deus. Eu vejo cada vez famílias a sofrerem mais, mesmo nas nossas famílias, a primeira geração, já somos poucos, mas continua muita gente a sofrer, mas hoje, que será do futuro por aquilo que está a ser feito aos nossos jovens? O que será do futuro? E o Papa já naquela altura perguntava, o que virá à frente não sabemos, mas nós já começamos a saber alguma coisa, nós já começamos a ver alguma coisa. No início, no final dos anos 90 e do ano 2000, talvez não se visse ainda muito, mas agora já vimos qualquer coisa, e não é nada de bom. Que o Senhor nos dê força e que nos anime e que não nos falte a sua divina misericórdia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, no Evangelho de hoje, a propósito da atitude de Maria, Jesus afirma que escutar a palavra que Ele diz é escolher a melhor parte. Com esta certeza, dirijamos a nossa oração ao Pai Celeste, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores que explicam o sentido do Evangelho, para que deixem Cristo falar nas suas palavras e sejam eles os primeiros a viver o que ensinam. Oremos. Pelas donas de casa que recebem alguém, como o fez Marta, e pelas que sabem acolher a palavra de Deus, como Maria, para que todas guardem nos seus corações o que Jesus disse. Oremos. Pelos que ouvem as advertências do Senhor e se convertem dos maus caminhos por onde andam, para que Deus os atraia ao seu amor e lhes dê paz. Oremos. Por todas as vítimas da pobreza extrema, da fome, da ignorância e dos novos flagelos, para que se tomem medidas urgentes em seu favor. Oremos. Pelas pessoas que cuidam desta igreja todas as semanas e por aquelas que nela exercem o ministério de leitores, para que o façam para servir a Cristo, nossa esperança. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmos nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nestes sacramentos saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agradecemos a companhia de quem nos acompanhou através da internet e também convidamos hoje, diante do ícone da Divina Misericórdia, de rezarmos o terço neste dia de Santa Faustina. Será diante do ícone da Divina Misericórdia, para nos lembrarmos que é um sinal que hoje em toda a Igreja, em todo o mundo, se reza diante do ícone da Divina Misericórdia esta devoção já do ano 2000 que o Papa João Paulo II nos deixou. Amanhã a missa será em inglês e na quinta-feira nós temos 2 funerais, portanto não vamos ter missa à tarde, não faz nenhum sentido, e nem vamos ter a adoração do Santíssimo, porque há tanta paróquia que não tem missa portanto, se alguém quiser vir à missa, venha até os 2 funerais, mas é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Vamos à noite centralizarmos na nossa oração do Rosário, sobre o Rosário de Maria, porque é o grande dia para pensarmos e meditarmos e contemplarmos o mistério do Rosário, que há tantos séculos acompanha a vida da Igreja. Portanto, na quinta-feira as intenções de quinta-feira passam para a próxima segunda-feira, porque havendo 2 funerais, é a primeira vez aqui comigo que há 2 funerais, portanto não faz sentido termos uma terceira Eucaristia à noite. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.